A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. O auditório do plenário é um salão amplo, bem iluminado. A parede ao lado direito da nossa tela é composta por janelas grandes, que facilita a entrada da iluminação natural do dia. Ao centro da imagem, no meio e à frente do auditório, uma mesa de madeira, longa e semicircular, nas quais estão sentados os juízes e desembargadores que serão audiodescritos conforme tomem a fala. O chão é revestido de carpete cinza claro. As cadeiras dispostas à frente da mesa semicircular são vermelhas e compõem dois grandes blocos de plateia. No corredor ao centro dos dois blocos, um palanque no qual os participantes pedem a palavra. Bom dia, senhoras e senhores. Com a graça de Deus, a desembargadora Elaine é uma senhora de pele branca, cabelo loiro, liso e a altura do pescoço. Eu declaro aberta a 26ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Seguindo a ordem da pauta, ao fundo da mesa principal, um grande quadro branco, no qual é projetada as participações via remota e demais conteúdos audiovisuais. Nas extremidades desse quadro, as bandeiras do Brasil e Roraima. Membros trouxe processo em mesa. Em não havendo, eu peço ao senhor secretário o pregão do primeiro processo, não sem antes cumprimentar o Dr. Vitor Queiroz, que nos acompanha pelo Zoom. Ele participa da sessão de forma remota. É um homem de pele branca, cabelo grisalho, usa um óculos em um escritório particular. O senhor pode fazer o pregão, doutor. Ação de impugnação de mandato eletivo, número 0601-74334. O senhor secretário está sentado ao lado direito da desembargadora. É um homem negro de pele parda, veste terno e usa óculos. Lê atentamente o papel que segura em suas mãos. Advogado Luiz Henrique Calper Pereira e Maria Dizanete Souza Matias. Haverá sustentação oral por 15 minutos do advogado Francisco da Chagas Batista e da advogada Maria Dizanete Matias. No canto inferior direito da tela, a janela é pequena para os intérpretes de Libras, que revezam a tradução a cada 20 minutos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora corregedora, excelentíssimo juiz. O doutor Francisco é um senhor de pele branca, cabelo em tons ruivos grisalhos, veste toga e usa óculos. Regional Eleitoral, advogados, grande representante aqui do impugnado, doutor Francisco da Chaga, doutora Dizanete Matias,
ex-juízes desta Corte Eleitoral. Enquanto fala, onde aqui faz contato atuar visual com os outros participantes ao seu lado. Da classe da advocacia. E nossa ouvidora também da nossa OAB, doutor Chagas, nosso procurador da Procuradoria Jurídica. Enquanto fala, olha atentamente o documento à sua frente. Aqui, de forma virtual também. Os servidores da Justiça Eleitoral, saúdo todos aqui na pessoa do doutor Elísio, doutor Nasser, membros da sociedade. Acima da mesa, algumas taças com água e alguns equipamentos técnicos como microfones e computadores. Presidente, tendo em vista a sustentação oral de ambas as partes, então eu dispenso o relatório para a continuidade do julgamento. Certo, então vamos passar a palavra ao doutor Chagas Batista, que se inscreveu. Doutor Chagas, o senhor vai pelo impugnante ou pelo impugnado? O doutor, que estava sentado em um dos blocos da plateia de cadeiras vermelhas, levanta e vai ao centro, organiza seus papéis no púlpito e ajusta o microfone à altura do seu rosto. Organiza os papéis à sua frente. O doutor Chagas é um homem de pele parda, cabelo curto e levemente grisalho, veste toga e usa um óculos. Presidente desta corte. O relógio regressivo marca 15 minutos. Cumprimentar o eminente relator, doutor Francisco de Assis Guimarães, e peço vênia para saudar os demais membros deste colegiado. Minhas saudações ao doutor Alisson Marugal, procurador da República e representando o Ministério Público Eleitoral. Cumprimentar os colegas advogados, na pessoa da doutora A Disanete, plateia do minha salão é candidata composta por vereadora. blocos grandes de cadeiras vermelhas, que estão praticamente vazias. Ao centro, no corredor, o palanque no qual os advogados tomam E o fala. voto aí é seleto, viu, desembargador? Saudar os membros deste tribunal, os funcionários deste tribunal. Resiste inicialmente, eminente relator e demais membros desta corte, Enquanto fala, que esse olha atentamente o tribunal, documento em à causa sua de frente. pedida idêntica, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral número 0601. Uma mulher loira usando fones de ouvido, provavelmente alguém da equipe técnica, aproxima-se e passa uma informação afastada do microfone. Então, dizia eu e continuo dizendo que resiste inicialmente que essa corte, em causa de pedida idêntica, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral número 0601, 730-80, 2022. Enquanto fala, lê de atentamente o relatoria conteúdo à da sua frente. Eminente desembargadora, doutora Tânia Vasconcelos. Não estaria eu aqui, excelências, nessa tribuna em vão, se aquela ação julgada improcedente por esse tribunal não tivesse enfrentado a ilicitude eleitoral sob a ótica do poderio de pessoa jurídica, qual seja o uso funcional de pessoas, funcionários, membros, fiéis, O doutor pastores, Chagas é etc., um homem de pele o uso parda, financeiro e a cabelo curto e utilização da levemente estrutura grisalho, veste toga e da usa um Igreja óculos. Assembleia de Deus, enquanto pessoa jurídica de direito privado, bem assim o uso maciço e indevido do meio de comunicação da própria igreja, de seus membros, pastores, fiéis e etc. E essa mídia divulgada, disseminada, não se está falando somente da simples reunião que se teve no Baixo Rio Branco. Enquanto fala, faz contato visual com a mesa à sua frente. Ela proferiu em todo o estado de Roraima, né, pelo próprio site, pelo próprio sítio eletrônico da igreja, de seus membros, de fiéis e etc. Justo por isso, excelência, é que o impugnante se abstém de discorrer e ponderar nessa tribuna sobre a primeira causa Enquanto de fala, pedir, lê atentamente que o foi conteúdo à objeto sua único frente. de improcedência da AGE referenciada, qual seja a compra de voto mediante a distribuição de cesta básica no Baixo Rio Branco, igual causa de pedir, que unicamente serviu de lastro, repito, para julgar improcedente a referida AGE já examinada por este tribunal. Feitas essas brevíssimas considerações, passo a sustentar nessa tribuna que esta Corte Judiciária Eleitoral deve julgar procedente a presente ação de
impugnação de mandato retroativo, data vênia, pela ótica da segunda causa de pedir reportada na inicial e sobejamente comprovada nos autos, que é a utilização maciça da estrutura da pessoa jurídica da Assembleia de Deus e de seus meios de comunicação, da mídia em geral. Já repito, utilização do site oficial da Igreja, de pastores, de membros, e do uso da mídia em todo o eleitorado do Estado de Roraima. Enquanto fala, lê atentamente o conteúdo à sua frente. Disseminado e impulsionado a candidatura do impugnado. Daí porque o ajuizamento da presente ação de impugnação de mandato eletivo, tendo como causa de pedir o abuso de poder econômico político, o uso indevido da mídia e de abuso de autoridade religiosa, atrelado à utilização irregular e ilegal da estrutura da pessoa jurídica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em favor da plateia do salão é composta por blocos grandes de cadeiras vermelhas, que estão praticamente vazias, ao centro no corredor, o palanque no qual os advogados tomam fala. Estruturas físicas e econômicas de congregações e templos evangélicos, a expressão da fé e a relação com o divino e o uso ilegal da mídia com vistas a manipular ou influenciar na formação da vontade política dos fiéis e interferindo em seus comportamentos, caracteriza o relógio regressivo marca 10 causa minutos. de abuso de poder econômico, político e uso indevido do meio de comunicação atrelado ao abuso do poder religioso. No caso concreto, no caso dos presentes autos, o nome do impugnado pastor da Assembleia de Deus, antes mesmo das convenções partidárias, foi escolhido pelos líderes daquela congregação religiosa sob a batuta do seu líder maior, pastor Isamar Ramalho, como candidato da Assembleia de Deus. O Dr. Chagas é um homem de pele parda, cabelo curto e levemente grisalho, veste toga e usa óculos. Quando da ação social da distribuição de 25 toneladas de donativos, o impugnado compareceu, ali se fez presente e foi apresentado como candidato da Igreja, como pré-candidato da Igreja, porque aí não havia as convenções. O ato, quando praticado por autoridade eclesiástica ou por instituição religiosa, valendo-se do direito à liberdade religiosa e de culto e do direito de liberdade de expressão, que venha a comprometer a legitimidade das eleições, favorecendo um dos candidatos, adentra-se no conceito de abuso de autoridade religiosa. E onde está, no caso concreto, caracterizada a comprovação da conduta vedada e a robustez das provas. Para o fim de responder essa indagação, está-se-á comprovado eleitoral pela 1. O uso maciço da estrutura física e pessoal da pessoa jurídica da Igreja Assembleia de Deus, caracterizado também pelo uso irregular e ilegal da mídia em favor da campanha eleitoral do impugnado, pastor Diniz. As inscrições eram feitas pela própria igreja, o pátio da igreja serviu de depósito para armazenar esses donativos. A plateia do salão é composta por blocos grandes de cadeiras vermelhas, que estão praticamente vazias, ao centro no corredor, o palanque no qual os advogados tomam fala. Para que fosse realizada esse evento, não se está aqui discutindo, desembargadora Elaine, a ação social que há mais de 20 anos a igreja está realizando nas enchentes ocorridas no Baixo Rio Branco. Está se questionando aqui o alavancamento da candidatura do impugnado em razão dessa ação social. Visual foi amplamente divulgado nas redes sociais da igreja, como já dito, amplamente divulgado pelo próprio candidato, né, disseminado na mídia nacional, inclusive, né? E a razão maior disso que a gente conclui que houve, na verdade, um benefício à candidatura do impugnado em razão dessa disseminação da ação da qual ele participou e da qual ele foi usada para fins eleitorais. E aqui, muito bem observado pelo Ministério Público Eleitoral, que embora se tenha reconhecido que na espécie há indicativo de possível cunho eleitoral na ação assistencialista, Sua Excelência, doutor Aras Marugal, discorda. O doutor Chagas é um homem de pele parda, cabelo curto e levemente grisalho, afirma veste que não toga há, e usa óculos. Que a ação assistencialista não influenciou no equilíbrio no pleito, e eu discordo de Vossa Excelência e explico primeiro por não se estar aqui dizer
que o só fato da ação assistencialista realizada há mais de 20 anos seja ilícito eleitoral. O que se afirmou e se está provado nos autos é que, no período eleitoral de 2022, a ação social teve desvio de finalidade para promover amplamente a candidatura do impugnado, e não só foi nos municípios de Caracaraí e Rorianópolis, que é a região onde ficam situados as comunidades do Baixo Rio Branco, em Caracaraí e Florianópolis. Enquanto fala, lê atentamente o conteúdo à sua frente. E digo que o reflexo dessa empreitada, excelências eleitoral do impugnado e da Igreja Assembleia de Deus, ao revés, e repito, alcançou toda a comunidade evangélica da Assembleia de Deus, fiéis e pastores, membros, no âmbito de todo o Estado, perante todos os municípios de Roraima, em específico o município de Boa Vista, que tem o maior eleitorado, em que se apresentou impugnado como seu candidato único a deputado federal, pois tanto a Assembleia de Deus como também seus pastores, membros, fiéis e o próprio impugnado disseminaram e divulgaram essa ação assistencialista em suas redes sociais e com fins eleitoreiros, para alavancar a candidatura do pastor Diniz. Ao todo, excelência, e o alcance ele não é diminuto, porque ao todo, ou seja, em todo o estado de Roraima, a estrutura da Igreja Assembleia de Deus, posta à disposição do impugnado, ela conta com 420 templos, 180 pastores, 50 evangelistas, 320 diáconos e mais de 1.000 membros que congregam os templos da Igreja Assembleia de Deus. Esta ação judicial não se funda só na causa de pedir, repito, e penitenciamo se estiver em tautologia, não se funda só na causa de pedir que diz respeito à compra de votos, onde o impugnado se fez presente, se apresentou e foi apresentado como candidato da Assembleia de Deus. Repita-se também, como causa de pedido, tem-se o uso da utilização de pessoal e logística da igreja, como também o uso da mídia. E tudo isso somados a figuras clarividentes do ilícito eleitoral, pois manifesta a conduta vedada descrita na petição inicial, corroborada segundo o contexto probatório dos autos. Finalizo agradecendo a atenção de todos, pedindo às vossas excelências que se atentem ao tanto quanto aqui exposto nesta tribuna, e maiormente por tudo que consta nos autos, para que julgue procedente a apresentação de impugnação de mandato eletivo, acolhendo, acatando todos os pedidos pretendidos, formulados na petição inicial. Obrigado. Nós agradecemos, doutor Francisco, e eu passo, então, a palavra à doutora Disanete, segundo consta também, sustentará por 15 minutos. Comenta é presidente da sessão, sentada ao centro da mesa. A advogada Disanete é uma senhora de estatura baixa, pele clara e cabelo liso loiro e altura do pescoço, veste toga. Doutora Elaine, o relator juiz Francisco Guimarães e a doutora Tânia, relatora da AGE anteriormente julgada por unanimidade por este colegiado, doutora Sarmento, o juiz Enquanto fala, Renato, que não estava presente, eu acho que é o único que não estava presente na votação passada, o doutor Ataliba, também representante da nossa classe. O relógio regressivo marca 15 minutos. O juiz Francisco Guimarães, em nome do doutor Elísio, quero cumprimentar todos os servidores desta casa, cumprimento os advogados presentes, na pessoa do doutor Chagas, meu querido amigo. Estamos sempre nos debatendo aí, sem rompimento da amizade, com civilidade, né, doutor Chagas? Bom, então, como o próprio doutor Chagas já falou, essa AIME... Enquanto fala, faz contato visual tem com a mesa à sua frente. o mesmo fato da AGE, que foi julgado por unanimidade por esse tribunal. A petição inicial desta AIME somente troca o nome. Uma é AGE e a outra é AGE. Esta é AIME e a outra é AGE. O fato é o mesmo, um fato que ocorre há 22 anos, agora nesse ano. A plateia do salão é composta por blocos grandes de cadeiras vermelhas, que estão praticamente vazias. Ocorre sempre no mês de maio, final de maio, começo de junho, que é o período das altas cheias, né, do Baixo Rio Branco.
E essa igreja, essa igreja evangélica, ela faz esse trabalho de recolher os donativos da sociedade roraimense. Apenas a igreja, pela credibilidade que tem, né, essas instituições, ela recolhe esses donativos e distribui com a população carente que se encontra no Baixo Rio Branco. Faz contato visual com a mesa à sua frente. Como se vê, foi no período bem antes da eleição, onde não tinha havido nem sequer convenção partidária, né, que ocorreu esse fato. Então, não tem como dizer que foi um evento com objetivo político, porque nos outros anos, em 2021, a advogada Zanete é uma senhora de estatura baixa, pele clara e cabelo liso, loiro e altura do pescoço. 2019 também não teve eleição, e assim sucessivamente, durante 22 anos, de 2 em 2 anos tinha eleição, mas nos outros períodos não tinha eleição. Então, não se pode dizer que esse evento busca... A plateia do salão é composta por blocos grandes de cadeiras vermelhas, que estão praticamente vazias. Ao centro, no corredor, o palanque no qual os advogados tomam fala. O pastor Diniz é pastor da igreja há muitos anos, né, que é membro da igreja, e sempre participou desse evento. Então, outra coisa, os donativos foram distribuídos, inclusive, em comunidades do estado do Amazonas, e foi reconhecido. Não teve abuso nesse evento em relação ao ano anterior, como acontece quando é ano de eleição. Há um aumento dos donativos, aumento de quem vai ser atendido, onde que vai ser entregue aqueles donativos, né? Como tem processo aqui nesse mesmo tribunal, que a gente sabe que houve um aumento considerável no período de eleição. Não é o caso. O próprio autor dessas duas ações reconhece, a plateia do salão é composta por blocos grandes de cadeiras vermelhas, que estão praticamente vazias. Ao centro do corredor, o palanque no qual os advogados tomam fala. E em 2021, 700 famílias. Veja a diferença. Então, não houve abuso. Foi até menor o atendimento do que no exercício anterior. Então, querer que esta ação o relógio da igreja regressivo marca 10 minutos. Que é interesse eleitoral, como diz um amigo meu, é um rato parido de uma montanha, né? Por outro lado, se vai considerar a votação do Baixo Rio Branco, das comunidades do Baixo Rio Branco, como foi dito. A advogada Zanete é uma senhora de estatura baixa, pele clara e cabelo liso, loiro e altura do pescoço, tem 1.500 eleitores. Se desse, o pastor Diniz tirou 86 votos. Irrisório a quantidade de votos para um evento tão grande que foi realizado e que querem dar um cunho eleitoral. A plateia do salão é composta por blocos grandes de cadeiras vermelhas, que estão praticamente vazias. Não tem como fazer aglomeração. Acho que uma ou duas comunidades é que tem que entregue na igreja. Os demais é nos barcos, porque as comunidades ficam alagadas mesmo. Então, as pessoas vêm naquelas canoazinhas e os barcos que vão levando os donativos param, né? E entregam nos próprios barcos das pessoas. O relógio regressivo marca 10 minutos. Não tem isso. A igreja não faz evangelização aproveitando esse evento. Então, eu não vejo, e nem vou me delongar, porque eu acho dispensável. Todo o colegiado já conhece o assunto. Eu só posso pedir que mantenha a coerência e que vote pela improcedência da presente área. É o que eu peço. Obrigada pela atenção. Nós agradecemos, doutora Zanete. Com isso, eu ouço, então, o Ministério Público Eleitoral. Excelentíssima senhora presidente. O doutor Alisson é um homem negro de pele parda, veste toga e USA óculos. Está sentado ao lado esquerdo da desembargadora. Excelentíssima senhora presidente, eminente relator, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desta corte, cumprimento também os advogados presentes, ajusta o microfone à altura os servidores desta casa e todos aqueles que nos assistem aqui no plenário e por meio virtual. Eu inicio aqui a minha fala pela questão de ordem já levantada anteriormente pelo Ministério Público Eleitoral a respeito do que os advogados já trouxeram
em relação à existência Enquanto de litispendência olha atentamente com o documento a AIG à sua número frente. 0601730-80 de 2022. O Ministério Público Eleitoral alegou a existência de litispendência entre a AIG e a presente AIME, o que ainda não foi apreciado pelo relator, que postergou a decisão para que essa questão de ordem fosse analisada em plenário. A AIG, que inclusive já foi julgada por esta corte, foi ajuizada no dia 29/11/2022. Acima da mesa, algumas taças com água e alguns equipamentos técnicos como atribuída à relatoria microfones e do juiz computadores. eleitoral Mozarildo Monteiro Cavalcante e, posteriormente, a corregedora a doutora Tânia Maria Brandão Vasconcelos. Já a presente AIME foi ajuizada no dia 15/12/2022, atribuída ao excelentíssimo juiz relator Francisco de Assis Guimarães, né, com distribuição no dia 16/12/2022, sem a indicação de prevenção nos sistemas informatizados desta Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, então, arguiu a existência dessa questão de ordem, considerando que a constatação de litispendência entre os feitos eleitorais, já que há uma nítida identidade entre a relação jurídica base das demandas. Há alguns precedentes Enquanto que foram fala, citados olha no parecer, atentamente o que documento corroboram à sua a opinião frente. do Ministério Público Eleitoral e, com toda a vênia à defesa aqui da parte impugnante, é inegável a identidade de fundamento jurídico entre a presente AIME e a AIG, na medida que ambas as demandas se fundam na possível prática de abuso de poder político, econômico e religioso ante a suposta captação em gastos ilícitos de recursos financeiros para fins eleitorais e captação ilícita de sufrágio, uma vez que Raimundo Diniz teria se utilizado da ação assistencialista denominada SOS Baixo Rio Branco, 20 anos, promovida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus nas comunidades ribeirinhas dos municípios de Caracaraí e Rorainópolis, para fins de promoção pessoal no período de pré-campanha eleitoral, especificamente entre os dias 4 a 15 de junho de 2022. Ademais, compulsando os pedidos principais de ambas as ações, vê-se claramente que o formulado na AIME está abrangido na AIG. Assim, há de ser reconhecida a litispendência com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito do feito, no caso, Enquanto a presente olha atentamente o documento à sua frente. Havia um outro pedido de reconhecimento da prevenção da relatora da AIG, mas, de todo modo, que me parece prejudicado agora, tendo em conta o julgamento da AIG por esse plenário, né? De qualquer modo, ratifico aqui a questão de ordem, entendendo que é o caso de litispendência entre a AIG e a AIME, considerando que a AIG foi ajuizada anteriormente à presente ação, a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, né? Fazendo aqui, durante a sustentação oral da parte autora, verifiquei, inclusive, as iniciais, e há uma completa semelhança acima da mesa, entre algumas taças com água e alguns equipamentos técnicos como microfones e computadores. De uma outra causa de pedir para justificar o julgamento nesta sessão, julgamento de mérito nessa sessão. É importante lembrar que, inclusive, houve o compartilhamento de prova entre a AIG e a AIMA e, portanto, os elementos que estão presentes nessa AIMA já foram compartilhados na AIG e objeto de ponderação pelo plenário no julgamento da AIG, de modo que os fatos aqui discutidos já foram apreciados por esse colegiado, o que justifica também por esse argumento o reconhecimento da litispendência e, portanto, a extinção da ação, até de modo a evitar decisões, o risco de decisões conflitantes sobre a mesma causa. E, por isso, reitero aqui essa questão de ordem sobre a litispendência. No que diz respeito ao mérito, não vou me alongar muito, já foi objeto de debate neste tribunal, que entendeu pela improcedência do pedido autoral, e basicamente por dois fundamentos. Primeiro, que o evento chamado SOS Baixo Rio Branco, ele ocorre há mais de 20 anos, então não foi um evento idealizado para beneficiar determinada candidatura, e no caso do pastor Diniz, embora, como já anotado nos pareceres do Ministério Público Eleitoral,
tenha havido algum tipo de intervenção de acima da mesa, eleitoreiro, mas não foi caracterizado que o evento em si técnicos como microfones foi e computadores. idealizado para beneficiar a candidatura do pastor Diniz. As questões relacionadas à igreja foram também debatidas aqui neste plenário, inclusive a doutora Joana tratou do abuso de poder religioso, entendendo que não haveria essa figura na legislação eleitoral, de modo a afirmar um posicionamento do colegiado. E, como um segundo fundamento do voto condutor do acórdão, também diz respeito ao impacto que essa ação no Baixo Rio Branco teve no eleitorado. Primeiro, foi realizada bem antes da eleição. Enquanto fala, olha atentamente o documento à sua frente. Em segundo lugar, que dos 7 locais de votação no Baixo Rio Branco, totalizando 1.501 eleitores aptos para o voto, o impugnado obteve apenas 86 votos. Então, não há como subsistir a alegação de desequilíbrio no pleito decorrente dessa ação. A jurisprudência do TSE é bastante clara no sentido da necessidade de prova robusta para o reconhecimento do abuso de poder, não bastando, portanto, meras conjecturas de que isso tenha efetivamente ocorrido. Foi nesse sentido a deliberação do plenário no julgamento da AIGE, acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral, razão pela qual, senhora presidente, eu ratifico o parecer pelo reconhecimento da questão de ordem relativa à litispendência, com extinção da presente AIME, sem julgamento do mérito, e, caso não for no entendimento desse plenário, que a presente ação seja julgada improcedente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Devolvo a palavra ao eminente relator. Excelentíssimo presidente, tendo em vista duas preliminares, Francisco é um senhor de pele branca, uma apresentada cabelo pela em tons Procuradoria ruivos Regional grisalhos, Eleitoral, a questão da veste toga e litispendência, usa e uma óculos. apresentada pela parte Organiza os papéis à sua frente. pugnante, preliminar de nulidade por ausência de intimação para apresentação de provas complementares. Então, passo a análise da preliminar de litispendência. Antes de adentrar ao método, para analisar a questão de ordem arguída pela Procuradoria Regional Eleitoral. No caso, o parquê sustenta a existência de litispendência entre a olha apresentação atentamente de o impugnação documento do à sua mandato frente. eletivo, AIME, e a ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, 0601 730 80 2022 623 000, em razão da identidade das partes e conteúdo à sua frente, semelhante ao presente. Ao final, a fim de evitar julgamentos conflitantes, pugna pela remessa dos presentes autos à Corregedoria, órgão naturalmente competente para julgar a ajuizada em 29 de 11 de 2022 e previsto para julgar esta AIME, eis que foi ajuizada em 15 de 12 de 2022. Enquanto fala, lê atentamente o conteúdo à sua frente. Sobre a questão de ordem, o impugnante Jefferson Alves manifestou pela rejeição da presente questão de ordem, ID 626-4300. O impugnado Raimundo Diniz Araújo manifestou-se no ID 626 Faz menção ao conteúdo que segura em suas pela mãos. extinção sem resolução desta AIME, em razão da litispendência da apresentação com a AIGE. Considerando que o processo já estava em vias de ser concluído, este relator optou por trazer a questão de ordem direta ao plenário, para que fosse decidido diretamente pelos membros desta Corte. Pois bem, o contexto dos presentes autos, com os da AIGE, número 0601 730 80 2022 623 000, já julgada por esta Corte, revela que ambas possuem a mesma parte e causa de impedir. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 337 do Código de Processo Civil preceitua, in verbis. Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando reproduz a ação anteriormente ajuizada, uma ação idêntica à outra, quando possui a mesma parte, a mesma causa de impedir e o mesmo pedir. Lê atentamente o conteúdo o Tribunal Superior Eleitoral vem se manifestando que a litispendência entre efeitos eleitorais pode ser reconhecida quando há identidade entre a relação jurídica base das demandas, o que deve ser apurado a partir do contexto fato jurídico do caso concreto. Neste sentido, ao analisar minuciosamente as acusações, observa-se que, de fato, trata-se de processos com conteúdo muito semelhante, mas não iguais. Isso porque, nesta ação, observa-se um conteúdo mais extenso que o debatido na AIGE, o que acaba por gerar a necessidade de uma análise individualizada do pleito contido na exordial. Por mais que o acervo probatório seja igual para ambas ações, esta analisa
Dentre outros aspectos, a possível utilização da estrutura e poder econômico da Igreja para a compra de votos mediante a doação de cesta básica e a violação do disposto no artigo 30A da Lei Eleitoral, com viés de abuso de poder econômico, o que não constitui objeto da AGE mencionada. Cumpre destacar que a AGE mencionada já foi julgada por esta Corte Regional e se encontra em fase de recurso. Quanto exposto, voto pela rejeição da questão de ordem levantada pelo órgão ministerial e continuidade do presente julgamento. É como voto presente, seguinte preliminar. Em discussão, o voto do eminente relator que rejeita a questão de ordem em relação à litispendência das ações. A desembargadora Elaine é uma senhora de pele branca, cabelo loiro, liso e altura do pescoço, não havendo a veste toga e usa óculos. Está sentada ao centro da mesa semicircular. A excelência pode prosseguir. Preliminar de nulidade por ausência de intimação para apresentação de provas complementares. Alega o impugnado a exigência de nulidade processal em face de suposta intimação oportunizando a apresentação de requerimento de provas complementares, o doutor Francisco é um senhor de pele branca, cabelo em tons ruivos grisalhos, veste toga e usa óculos. A aventada não se sustenta. Isto porque, muito embora a Constituição Federal não dispõe expressamente o conteúdo sobre o procedimento para a referida ação, já assentou o TSE que o rito a ser adotado nas AIMES é aquele previsto nos artigos 3º e seguinte da Lei Complementar 64/90, e não do artigo 22, como afirma a parte da autora. Tal procedimento, nos termos previstos no parágrafo 2º do artigo 5º, prevê que o juiz ou o relator procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes. Assim, o rito previsto para as AIMES é o sumaríssimo, rito ordinário do artigo 3º e seguintes da Lei Complementar 64/90, que determina a imediata abertura de prazo para alegações finais após a conclusão da audiência, quando não houver pedidos complementares. Apenas a título de complemento, destaca que houve abertura de prazo para diligências complementares, tanto que o Ministério Público Eleitoral arguiu, à época, a questão de ordem analisada anteriormente. Ainda ressalto que não se admite que a parte, no ato final do processo, alegações finais, argue eventual nulidade sem que, de forma expressa, demonstre o prejuízo que sofreu, conforme preleciona o princípio pars de luto sans grife, o que não ocorreu no caso em apreço. Quanto exposto, rejeito ao presente preliminar. É com o voto, presidente. Em discussão? Alguém diverge do voto? A desembargadora Elaine é uma senhora de pele branca, cabelo loiro, liso e altura do pescoço, veste toga e usa óculos. Está sentada ao centro da mesa semicircular. Mero, presidente. Como é disso, a AIME tem previsão no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Republicana 1988. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, cabelo em tons ruivos grisalhos, veste toga e usa óculos. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. A doutrina de jurisprudência tem acrescentado como requisito para procedência da AIME, dentre outros, a gravidade da conduta. É que, apesar de não haver expressa previsão deste requisito, como ocorre para a AIME, o objeto jurídico que se pretende proteger é o mesmo em ambas as ações, qual seja a normalidade e lisura do pleito. Por se tratar de AIME, o impugnante busca demonstrar a ocorrência de abuso de poder econômico e corrupção. Nos autos não há indicação da prática de fraude. Em causa, a apresentação busca impugnar a suposta prática de abuso do poder econômico, religioso e corrupção eleitoral, supostamente praticada pelo impugnado pastor Diniz, que, utilizando-se da estrutura material e econômica da Igreja Assembleia de Deus, teria promovido verdadeira campanha eleitoral antecipada, buscando seu favorecimento nas eleições de 2022 para deputado federal. Nas ordial sustenta-se que o impugnado, hoje deputado federal, valeu-se da ação social SOS Baixo Rio Branco, 20 anos,
para se projetar politicamente e promover verdadeira compra de votos junto aos beneficiários das mais de 600 cestas básicas doadas aos ribeirinhos dos municípios de Caracaraí e Rorainópolis, ambos de Roraima, entre os dias 4 a 15 de junho de 2022. Organize os papéis à sua frente. As provas em que se apoia a ação consistem em registro fotográfico de redes sociais e de jornais locais, além de declarações de moradores da região que confirmam as ações promovidas pela Igreja e a participação do impugnado nas referidas reuniões. Pois bem, a realização das ações sociais de natureza assistencialista e a participação do impugnado pastor Diniz restam incontrovérsia nos autos. Todavia, não há prova apta a confirmar o liame entre sua conduta e os supostos ilícitos que se busca, por meio dessa ação, imputar a ele. Embora aptos a provar a existência dos eventos promovidos pela Igreja e da participação do pastor Diniz, a mera apresentação das fotos sem a comprovação de que o mesmo utilizou-se da estrutura da Igreja para promover atos de campanha acaba por derrubar a tese apresentada pelo impugnado, sobretudo diante da informação trazida aos autos de que este evento ocorre habitualmente há mais de 20 anos no Estado, o que confirma sua natureza assistencialista e não eleitoreira, como afirma o autor da ação. Igualmente, carece de provas robustas a alegação de que as cestas básicas doadas eram destinadas à compra de votos dos integrantes das comunidades ribeirinhas. Neste ponto, novamente as provas colacionadas aos autos, em especial as fotográficas, resume-se a demonstrar a entrega de cestas básicas durante os eventos. Não restou demonstrado qualquer indício de vinculação da candidatura do pastor Raimundo Diniz aos fatos, tais como pedido de votos, apoio, discurso político, anúncio de campanha ou apresentação de propostas, como de usual neste tipo de conduta, de modo que seriam necessárias outras provas a evidenciar que houve um desvio de finalidade do ato promovido pela Igreja em desfavor da futura candidatura de um dos seus líderes religiosos. Ainda acerca da alegada captação ilícita de sufrágio, consubstanciada na entrega de cestas básicas, oriundas das doações promovidas pela entidade religiosa, pontua-se que, pelas fotografias apresentadas, que se verifica apenas a realização de evento social, que, embora se assemelhe a evento político, não pode assim ser tratado, a menos que existam provas cabais neste sentido. A mera presença do impugnado em projetos sociais patrocinados pela Igreja, tal como se verifica nas imagens juntadas pelo impugnante, não demonstra que tenha feito uso da estrutura religiosa para a finalidade de captação ilícita de votos. Não há prova de que tenham tomado para si o protagonismo das reuniões e eventos para a realização de uma suposta campanha eleitoral. Tal fato foi corroborado pelas testemunhas ouvidas, que além de destacarem a habitualidade deste tipo de ação, informa a existência de grande engajamento por parte de toda a comunidade religiosa, inclusive de seus líderes e pastores, o que não é vedado pela legislação eleitoral. Neste ponto, destaco a oitiva da testemunha Roberta Keller, que participa ativamente das ações sociais destacadas neste processo e afirma taxativamente que este tipo de ação sempre ocorreu e tem como escopo principal ajudar a comunidade ribeirinha e promover o Evangelho. Ainda com relação ao suscitado abuso do poder religioso, que poderia, em tese, ser enquadrado nas hipóteses de cabimento da AIME, porque, segundo sustenta o impugnante, teria havido a autorização da estrutura religiosa para angariar votos, é certo que, da análise das imagens apresentadas, com a exordial, não é possível concluir pela configuração da infração. Não se pode presumir que a presença do impugnado em evento religioso de cunho assistencialista ocorreu em prol da candidatura, ou que dele tenham se beneficiado, afastando a possibilidade de condenação pelo ilícito narrado. Assim, é certo que não houve a devida comprovação das alegações que constam na petição inicial, cumprindo registrar que o ônus da prova era da parte da autora que não instruiu o processo com as provas robustas necessárias à condenação. Tampouco houve confirmação por parte das testemunhas ouvidas em juízo. Nesse passo, não se verifica nos presentes autos elementos suficientes dos quais se possa extrair o viés do abuso de poder religioso como corolário do abuso de poder econômico ou mesmo que imprimam magnitude e gravidade aos fatos a ponto de se comprometer a regularidade, a legitimidade ou a rigidez da eleição.
a ensejar a aplicação das gravosas sanções de cassação de diploma e de declaração de inelegibilidade, sobretudo quando poderamos o pedido da ação com resultado inexpressivo do impugnado, naquela região consistente em meros 86 votos. Trago a baile aqui jurisprudência advinda do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, vou ler só a parte sublinhada, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder religioso e econômico, sentença de improcedência. Não se confunde com a oferta de bem ou vantagem pessoal em troca de voto, por sua vez a apresentação do candidato durante culto religioso, com a manifestação de apoio pessoal pelos líderes religiosos, bem como a solicitação de que os fiéis considerassem a possibilidade de apoiar abuso de poder econômico. Dentro desse contexto, abuso do poder religioso não configurados, fragilidade do acervo probatório, não demonstrada a gravidade dos fatos a ponto de afetar a legitimidade do pleito e a igualdade de chances entre os candidatos. Com água e alguns equipamentos técnicos como microfones e computadores. Trago a baile aqui também um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, eu vou ler a parte negritada. A ação de impugnação de mandato eletivo, deputado federal, suposto abuso de poder econômico, prova robusta e gravidade dos fatos e inexistência desse provimento. É imprescindível para a configuração do abuso de poder, prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes, TSE, recurso ordinário da lavra do ministro Alexandre de Moraes, de 2 de fevereiro de 2021. Faz menção ao conteúdo que segura em suas mãos. A apresentação de impugnação de mandato eletivo é como voto presente. Em discussão, o voto do eminente relator, que julga improcedente a ação. Em discussão. Desembargadora, eu vou acompanhar o relator, já antecipo. Comenta a juíza Joana. E depois da última sessão, eu até procurei estudar bastante o tema específico desse... A doutora Joana é uma mulher de pele branca, cabelo liso e preto, veste toga. Senta na extremidade direita da mesa. Que a explicação para esse suposto abuso religioso sempre que seria o Estado laico. E, assim, muita doutrina do que eu pesquisei é sempre a alegação, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. Só que afirmar que o Estado é laico não significa dizer que o Estado, por meio das pessoas que compõem o Estado, não possam manifestar a sua religiosidade, a sua fé, o seu, igual o doutor falou ali, a sua expressão com o divino. Algumas pessoas vão manifestar essa fé no catolicismo, nas igrejas protestantes, no candomblé, no espiritismo, nas mais variadas matrizes. E o que eu tenho observado, pelo menos depois que eu fui estudar esse tema, é que é sempre recorrente um público-alvo. É sempre os cristãos e, em especial, a questão da matriz, né, dos protestantes, dos evangélicos, como assim se diz. Visual com os outros me preocupa sobremaneiras a pretexto de um suposto Estado laico que a gente não esteja, de certa forma, e aí os advogados precisam ter bastante cuidado, criminalizando, entre aspas, determinadas crenças. O homem é o homem e a sua crença. Então, a questão religiosa, por mais que não seja explícita no indivíduo A, B, C, D, ela vai se externar no voto. E pretender, igual nesse caso específico aqui, que dá uma elasticidade de um período pré-eleitoral assim, demasiado, é simplesmente inviabilizar que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo, sei lá, em algum momento da sua existência passou a pretensão de ser candidato a qualquer coisa, não possa expressar ou manifestar a sua fé, porque não sabe quando, numa ação futura, essa fé que ele expressou vai poder configurar uma ação que vai desvirtualizar. Então, me parece específico nesse ponto aqui, tendo em vista a anterioridade do período eleitoral. A doutora Joana é uma mulher de pele branca, cabelo liso e preto, veste toga, essa ação senta na extremidade direita da mesa. De certa forma, mitigar ou fazer com que as pessoas que tenham uma certa
um certo interesse de manifestar da vida pública, meio que sucumba ou meio que restringe a sua fé, a sua crença, com medo de eventualmente ser enquadrada em algumas dessas ações. Essa retirada do espaço religioso, né, do mundo político, eu acho que a gente deu uma virada de 180 graus. A gente antes permitia, nós tínhamos crença oficial, e agora, com a desculpa do Estado ser laico, se quer proibir tudo. É evidente que o ser humano ele vai votar de acordo com suas crenças, e entre o votar de acordo com suas crenças vai incluir o viés religioso. Então, a igreja, seja evangélica, seja católica, seja a crença que for, ela vai ter uma influência no voto daquela pessoa. E visualize, a gente permite que outras situações possam influenciar o voto, é uma mulher e outras de pele não. branca, Vou dar um cabelo exemplo liso e preto, claro. veste toga, eu, antes de ser senta juíza, na extremidade direita fui da professora. Eu era vinculada a um sindicato. Nesse sindicato, com a estrutura do sindicato, se fazia proselitismo político. Por que que, eventualmente, a igreja não vai poder fazer um proselitismo para os seus fiéis, desde que ela não constranja, desde que ela não obrigue o fiel A, B, C, D a votar em A, B, C, D? Então, assim, a gente permite esse proselitismo para um determinado segmento e não está permitindo esse, em tese, proselitismo para outro segmento. Então, são pesos e medidas muito diferentes. Ainda mais quando considerado, nesse caso, a anterioridade. Então, eu, particularmente, depois de... E realmente eu estudei bastante esse tema, eu vou acompanhar o relator por entender que, de um modo geral, está precisando uma releitura muito significativa do que é Estado laico e o que é religiosidade, o que é a participação do cristão, seja A, B ou C, na vida pública e, eventualmente, na vida política do país. Ainda facultada a discussão. Não havendo quem queira discutir, passo a colher os votos. Desembargadora Tânia. A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. De parabenizar a fala da doutora Joana, e tinha aqui anotado, né? Porque nós viemos ao judiciário combater uma ação dessa natureza, quando nós sabemos que ela é continuada, que ela não tem um viés político, não teve ao longo de 20 anos. Né? E aí me ocorreu me lembrar de uma fala de um dito popular que diz assim: quem disso usa, disso cuida. Então, se as minhas ações são sempre com fins eleitorais e políticos, eu vou ver isso nas ações, nas outras ações sociais que já existem e vão continuar existindo, faz contato visual da forma com os participantes com ou sem ao seu viés religioso, por aqueles que realmente abraçam a causa social, sem que isso necessariamente implique, né, em uma campanha, em uma busca pelos votos. Então, eu acho que realmente a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda nesse tipo de tema, porque se o gestor público pode recorrer às suas ações, que são a sua obrigação para se promover, né? Porque outras pessoas, eu mesmo, né? Se algum dia eu me candidatar, quem vai esquecer que um dia eu fui uma juíza itinerante, que eu tive aqui, que eu tive aquilo. Foi a minha maneira de ser quem eu sou como profissional, e é uma maneira como eu me apresentei para a sociedade, da qual eu não posso ser dissociada, né? Então, realmente, a gente precisa, como disse a doutora Joana, fazer um pouco mais de a desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. Das escolhas, dos seus trabalhos, né, dos seus compromissos anteriores à eleição. Então, eu gostaria de fazendo essas observações,
eu acompanho o relator. Dr. Vitor Queiroz. Ele participa da sessão de forma remota. É um homem de pele branca, cabelo rizado, usa um OTA em um escritório particular. Bom dia, senhora presidente. Ele é o último sentado à extremidade esquerda. O doutor Ataliba é um homem de pele branca, cabelo curto e levemente grisalho, veste toga e um óculos. Não tenho dúvidas, acompanho o senhor relator. Doutor Renato. Bom dia, senhora presidente, acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, não só pela coerência da ação que julgamos anteriormente, mas porque, para além de tudo que já foi dito aqui, comenta a presidente da sessão, situação sentada de ao ser centro da mesa. um programa social permanente da igreja, né, de vários anos, enquanto de fala, o pastor Diniz ser uma figura frente. conhecida religiosa na comunidade rorainense, já antes de conhecê-lo como político, ele já era conhecido como Elaine pastor é uma senhora dessa de pele igreja, branca, uma cabelo pessoa loiro, atuante liso e na altura igreja, do pescoço. Veste toga e usa um que óculos. sempre fez o Está que faz, sentada ao centro da mesa no sentido semicircular. de promover a questão da fé, da religião, de pregar, né, o evangelho, e não ter como dissociá-lo, como disse a desembargadora Tânia Enquanto e fala, a doutora olha Joana, atentamente o documento à sua frente. disso. Mas o fato curioso neste processo é a inexpressiva votação que ele teve na localidade, o que demonstra, para este fim eleitoral, para essa ação, que a participação dele na ação social não influenciou a votação. Então, ainda que pudesse se entender que haveria um interesse dele em participar da ação social para se promover, ainda assim não foi algo que se alcançou. Não houve votação para ele nesse local, nessa localidade, que pudesse confirmar a tese de que a participação dele numa ação dessa natureza tenha influenciado no resultado do pleito. Enquanto fala, olha então, atentamente o documento à sua frente. Como já o fizemos na outra ação, pela improcedência da ação e a unanimidade, então, eu declaro que o Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente o processo em consonância com o parecer do Ministério Público. Eu peço o pregão do próximo processo. O senhor Embargos de secretário declaração está sentado na ao lado representação direito da especial desembargadora. número 06.03409, É um homem negro de pele parda, veste relatora terno e juíza óculos. Joana Sarmento de Lê Matos, atentamente o papel que Antônio segura em Oliveira suas mãos. Garcia de Almeida e outros, advogado Francisco das Chagas Batista e outros, embargado Movimento Democrático Brasileiro, advogado Emerson Luiz Delgado. Haverá sustentação oral, senhor secretário? Embargos não há, né? Então, eu passo a palavra ao eminente relator. Senhora presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos por Antônio Oliveira Garcia de Almeida e Simone Soares Souza contra o acórdão que, em breve síntese, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a prática de condutas vedadas com aplicação de multas. O representado Estélio Dene interpôs recurso especial, os quais serão submetidos ao juízo de admissibilidade pela presidência desse regional. Expõe o primeiro embargante que o voto condutor acabou impondo uma verdadeira inversão de ônus probatório, de modo que a prova emprestada nessas gravações não são legítimas, nem mesmo a postagem atribuída ao Procurador-Geral do Estado. Enquanto fala, é de sua conta particular. particular. O conteúdo à sua Pontua frente. que houve o indeferimento de perícia e agora o voto condutor utiliza esse indeferimento interpretando a prova desfavoravelmente ao ora embargante, o que ofende e prejudica o direito à mais ampla defesa. Por fim, informa, na sua visão, que houve vulneração ao princípio de acesso à ordem jurídica justa, que, na seara eleitoral, o ônus da prova incumbe ao autor e não pode ser invertido Enquanto para fala, ser exigido o lê requerido atentamente que o conteúdo produza à sua prova frente. desconstitutiva. Ainda mais quando se trata de gravações que poderiam ter sido realizadas em momento totalmente diferente daqueles afirmados na inicial, o que vulnera o artigo 5º 35 da Constituição. Organiza os papéis à sua frente.
Suplica sejam providos os presentes embargos de declaração para o efeito de sanar as omissões, contradições e obscuridades ao norte apontadas, pronunciando-se acerca deles a Egregia Corte Regional Eleitoral, a fim de aclarar e integrar o acórdão ora embargado, enquanto fala, e, sendo o caso, atribuindo-se efeitos infringentes ao aclaratórios, seja para reconhecer a inexistência de prova robusta capaz de conduzir à condenação na seara eleitoral, seja para, em caráter de pré-questionamento, pronunciar acerca da violação dos dispositivos legais e constitucionais acima já elencados. A segunda embargante, em suas razões, expõe matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, restou não analisada. Discorre que, ainda que proposta no período anterior ao pleito eleitoral, nota-se que a agremiação partidária embargada para o pleito de 2022 coligou-se com outros partidos, coligação Roraima Muito Melhor, MDB, PL, PSD e PMDB. No entanto, verifica-se que adentrou-se ao período eleitoral e a coligação não interveio nos autos. Ocorre que, com a exigência da coligação, o partido deixa de existir isoladamente para o pleito, daí que, para que fosse dada continuidade à presente representação, necessária era que a coligação viesse a assumir o polo ativo da demanda, o que de fato não ocorreu. Finaliza requerendo a essa Egregia Corte manifestação acerca da violação ao dispositivo no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 9.504/1997. Em contrarrazões, a agremiação embargada requereu a o não conhecimento dos embargos opostos ante a sua notória inadmissibilidade. B. No mérito, rejeição dos aclaratórios opostos pelos senhores Antônio Oliveira Garcia de Almeida e Simone Soares de Souza, diante da manifesta inexistência de omissão, contradição ou obscuridade ao acordo ora embargado. Enquanto fala, C. lê atentamente Por fim, o conteúdo evidenciado o intuito meramente protelatório dos horas embargantes, a aplicação de multa prevista no artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral de forma individual. O Ministério Público, na função de custos, pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, já que os embargos de Antônio Oliveira foram opostos para expressar o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses. E a alegação de Simone Soares não guardam pertinência com a ilegitimidade ativa do MDB Roraima no presente caso, conforme D 6300763. Esse é o relatório. Ministério Público Eleitoral. Senhora presidente, eminente o doutor Alisson é um homem negro de pele parda, veste toga e óculos, está sentado ao lado esquerdo da desembargadora. O acórdão recaiu em omissão, obscuridade e contradição, um argumento de que, durante a instrução processual, impugnou as provas apresentadas pelo MDB, com pedido de perícia técnica, o qual restou indeferido. Portanto, o vício restaria configurado, haja visto que o voto relator menciona a legitimidade da prova, ante a ausência de desconstituição pela parte representada no momento oportuno. Tal reconhecimento também acarretaria em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e acesso à justiça. Todavia, confrontando os fundamentos do acordo atacado e as razões do embargante, não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no artigo 275 do Código Eleitoral ou no artigo 1022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da parte com resultado contrário aos seus interesses, não sendo cabível, portanto, o presente recurso. Ora, a despeito do que foi arguido pelo embargante, o acordo não foi omisso, contraditório ou obscuro, porquanto enfrentou a tese sustentada, como se verifica no seguinte excerto do voto condutor, do decisum. Vou me abster aqui de fazer a leitura de toda a longa e detalhada fundamentação da eminente relatora sobre a suficiência das provas trazidas aos autos e também o indeferimento da perícia técnica, registrando que a decisão analisa de maneira detalhada os fundamentos da parte a respeito do requerimento da prova técnica e da própria suficiência do conteúdo probatório, de modo que a questão foi expressamente abordada na decisão,
não existindo, portanto, qualquer vício na decisão embargada. E, evidentemente, como todos sabem, os embargos não se prestam a discutir o acerto ou desacerto das decisões proferidas, sendo necessário a utilização dos meios recursais pertinentes. De mais a mais, não prospera a alegação do embargante relativa à violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça. Como apontado no acórdão julgado, a decisão que indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo embargante fundamentou-se na deficiência do próprio requerimento formulado pela parte, uma vez que, abro aspas, os representados não se desincumbiram sequer do ônus argumentativo de individualizar em cada uma das gravações juntadas quais seriam os concretos indícios da aventada montagem adulteração. O indeferimento da perícia pleiteada pautou-se ainda nas lições da doutrina e em precedentes jurisprudenciais da Corte Superior Eleitoral, no sentido que não constitui essencialmente de defesa a inadmissão da prova quando não demonstrada a sua real necessidade e o efetivo prejuízo dela decorrente. Logo, é de se ver que os embargos foram postos para expressar o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses. No que concerne aos embargos de declaração postos por Simone Soares, entende-se que também é o caso de rejeição dos aclaratórios. A embargante levanta a questão de ordem em embargos, alegando que o MDB não detém legitimidade para figurar no polo passivo, esse que integrou a coligação Roraima muito melhor e não poderia prosseguir isoladamente na demanda, tendo visto o óbice preconizado no artigo 6º, parágrafo 4, parágrafo 4 da Lei de Eleições. Sucede, porém, que esse entendimento não coaduna com a jurisprudência das Cortes Eleitorais Pátrias, as quais admitem a atuação isolada do partido político nas ações ajuizadas anteriormente à formação de coligação. Cito aqui alguns precedentes do TSE para corroborar essa conclusão do Ministério Público Eleitoral. A propósito, o próprio dispositivo legal é expresso em determinar o período da vedação de atuação isolada do partido político, quando estabelece que, abro aspas, o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. No caso concreto, a demanda foi usada pelo MDB no dia 21 de fevereiro de 2022, sendo que a formalização da coligação Roraima muito melhor aconteceu no dia 2 de agosto de 2022, ou seja, um lapso de cerca de 6 meses. Salienta-se que até mesmo o encerramento da dilação probatória aconteceu em data anterior à formação da coligação, cujo desfecho de detal, proferido em 18 de julho de 2022, determinou a intimação das partes para a apresentação das alegações finais oferecidas pelas partes no dia 25 de julho de 2022 e do Ministério Público Eleitoral no dia 5 de 8 de 2022. Assim, não guarda pertinência a alegação de Simone Soares quanto à ilegitimidade ativa do MDB no presente caso e, portanto, o desprovimento dos embargos é medida que se impõe. É o parecer, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Devolvo a palavra à eminente relatora. Senhora desembargadora, eu até enviei o voto no grupo aí. Basicamente, nos dois é pela rejeição, mas vou detalhar, tá? Conforme relatado, o acordo combatido julgou parcialmente procedente a representação especial, reconhecendo a prática das condutas vedadas descritas no artigo 73, 1, 2 e 4 da Lei 9.504, afastando o abuso de autoridade do artigo 74 da lei, e determinou a imposição de multas aos representados no importe de 100 mil UFIR e 30 mil UFIR a Simone e 5 mil a Estélio Dene. Extrai-se da interpretação combinada do artigo 275 do Código Eleitoral com 1022 do Código de Processo Civil, que as hipóteses de cabimento de embargos de declaração contra qualquer decisão limita-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar o juiz de ofício ou requerimento e corrigir erro material. Sobre o tema, a Corte Superior já se pronunciou no sentido de que os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer a obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento, conforme julgado transcrito. O prazo, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, é de 3 dias da data da publicação do acordo. Nas peças recursais, restaram demonstradas a tempestividade
presente esses e os demais pressupostos de admissibilidade, de modo que conheço dos embargos de declaração. No tocante à atribuição de efeitos infringentes ao embargo de declaração, destaca-se que só é possível em questões excepcionais para corrigir premissa equivocada ou quando, sanada a omissão, a contradição, a obscuridade ou alteração do julgado, seja uma consequência necessária. Verifica-se de plano que, no caso em exame, não houve erro de premissa, não houve omissão, não houve contradição, não houve obscuridade para justificar a interposição do aludido recurso ou a atribuição do efeito infringente. Trata-se, em verdade, de mera irresignação com o resultado do julgamento. Primeiros embargos, Antônio Oliveira Garcia de Almeida. Em suas razões, o embargante suscita a tese de que houve omissão, obscuridade, contradição no julgado ao questionar a legitimidade das provas, gravações que embasam o julgado. Sustenta que o vício decorre de expressa manifestação no voto acerca da presunção de legitimidade. Intenta o autor que a mera impugnação seja apta a afastar a referida legitimidade das provas. Todavia, extrai-se da decisão que indeferiu a realização da perícia, que a impugnação foi desprovida de detalhamento e argumentos que desse aso ao seu deferimento. O voto objulgado foi detalhista ao trazer à baila a íntegra da decisão, a qual indicou as falhas a serem sanadas, em claro cumprimento ao princípio de cooperação processual. Porém, o impugnante deixou transcorrer o prazo em habeas oportunidade de se manifestar e realizar os apontamentos que, porventura, entendesse cabíveis, sendo, portanto, atingido pelos efeitos da preclusão. No caso em que pese os argumentos expendidos por ele, não é esse o recurso adequado para discuti-los, visto que já foram encontrados motivos suficientes para o juiz auxiliar no ID 6058-134 proferir a decisão, Joana é uma mulher de pele branca, consonância com precedentes emanados do Tribunal Superior, senta na extremidade que, direita da mesa. Inclusive, alguns julgados transcritos que eu vou me abster de ler aqui, que constará do voto escrito. Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado, mas apenas discordância da parte com a conclusão adotada por essa Corte, no sentido de que restaram caracterizadas condutas vedadas no artigo 73, 1, 2 e 4 da Lei 9.504/97, o que conduziu à procedência do pedido. No mais, acerca de as partes valerem-se dos embargos de declaração, tão somente para fins de pré-questionamento, esse regional, em julgado recente, reafirmou o entendimento de que, entre aspas, descabe acolher embargos declaratórios para fins de pré-questionamento quando não há vícios no aresto embargado, conforme em embargos de declaração de relatoria do juiz Vitor de Oliveira, julgado em 28/2/2024. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao embargo do senhor Antônio Oliveira. Segundo o embargo, Simone Soares de Souza, a embargante suscita questão de ordem pública acerca da legitimidade da agremiação para figurar isoladamente na presente demanda, em suposta violação ao artigo 6º, parágrafo 4º da Lei das Eleições. Em seu ponto de vista, a agremiação partidária não poderia estar atuando isoladamente nesse ponto, posto haver coligado com o PL, PSB e PMB, originando a coligação Roraima muito melhor, de modo que a coligação deveria assumir o polo ativo da demanda. O artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504/97 dispõe: o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral, quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. A presente ação foi ajuizada em 21/2/2022 e a coligação formalizada em 2/8/2022, conforme o DRAP 060-03-9878-2022-623-0000. Assim, ao tempo em que foi ajuizada a presente demanda, não havia coligação devidamente formalizada, com especial destaque ao lapso de quase 6 meses entre o ajuizamento e a formalização da coligação, afastada, sim, a incidência do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei das Eleições.
Cito o precedente do ministro Benjamin Herman, e, no mais, a tentativa de preencher requisito de admissibilidade para interpor recurso perante as instâncias superiores não basta para o acolhimento dos embargos, porquanto, para que se tenha por configurado tal pressuposto, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão invocada como controvertida. No mais, acerca de as partes valerem dos embargos de declaração tão somente para fins de pré-questionamento, esse regional, em julgado recente, reafirmou o entendimento que, abre aspas, descabe acolher embargos declaratórios para fim de pré-questionamento quando não há vício no aresto embargado. Anteposto, considerando que no acórdão combatido não há qualquer vício a ser sanado, voto pelo conhecimento e rejeição de ambos os embargos. Em discussão, o voto da eminente relatora que rejeita ambos os embargos. Alguém diverge? Comenta é presidente da sessão, Não? sentada ao centro da mesa. Unanimidade, então, a Corte Eleitoral rejeitou ambos os embargos de declaração. Peço pregão do próximo processo. Recurso eleitoral número 06.020-64. O senhor secretário está sentado ao lado direito da desembargadora. É um homem negro de pele parda, veste terno e usa óculos. Lê atentamente o papel que segura em suas mãos. Doutor Renato. Senhora presidente, o doutor Renato pede a palavra. É um homem de pele parda, cabelo curto escuro, veste de forma toga. Que só tive contato com esse processo ontem e até observei a possibilidade de um posicionamento diferente em relação ao relator e eu peço a retirada de pauta desse processo para que eu possa ajuste o microfone à altura do rosto. Já ofereço já na próxima sessão, em sendo o caso. Então, vamos considerá-lo adiado, então, para a próxima sessão, que será na próxima semana. Nós temos a previsão de uma sessão presencial. Tudo bem, tranquilo. Então, adiado o processo. Não há mais processo na pauta de hoje e eu franqueio a palavra para assuntos administrativos. Não havendo quem queira se manifestar, eu agradeço a presença de todos, a paciência e convoco-os para a sessão do dia 15 de abril, que será realizada de forma virtual no PJE. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.